falar em língua, minha experiência, né? Falar em línguas. Irmãos, qual é o crente, principalmente no caso eu, né? O crente pentecostal, que não quer falar em línguas, né? Que não quer o dom de falar em línguas. Eu vou falar hoje, querido, como é que foi a minha experiência de falar em línguas e depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, o que aconteceu comigo? Porque tem que haver uma mudança, não é? Bom, se você não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal. Não deixe de acionar as notificações, o sininho, tá bom? É aqui embaixo, aqui, ó, tu vai se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botão aqui escrito inscrever-se, tá? Você vai se inscrever no nosso canal. Nós temos vídeos aqui às 7 horas da manhã, na oração da manhã, às 19 horas, na oração da noite. E sempre ao meio-dia nós temos uma palavra como essa aqui para você, tá bom? Bom, como foi, querido, a minha experiência de falar em línguas? Eu sempre congreguei em igrejas pentecostais e eu via os irmãos sendo usados pelo Espírito Santo, falando em línguas, e eu sempre quis falar em línguas. E eu ficava muito ansioso com isso, porque eu recebia a informação, né, a orientação daquela época que o crente de verdade mesmo era aquele que falava em línguas. Aquele que não falava em línguas, às vezes ele ficava até envergonhado, né, por conta de não falar em línguas. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a buscar, irmãos. Ou seja, como que você recebe o dom de falar em línguas? O dom de ser batizado com o Espírito Santo, vamos dizer assim. Buscando, não tem outra, não é aquela forma que as pessoas falam, se você ficar falando glória, glória, glória. Não, não é assim, irmãos. O verdadeiro batismo com o Espírito Santo, ele vem quando você começa a buscar ele, a buscar a presença dele. É você orar mais, é você se consagrar mais, é você ler mais Bíblia, e você orar e pedir mesmo, sabe? Pedir mesmo, Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, sabe? Ele é seu Pai, você não está pedindo algo que é ruim, muito pelo contrário, e você tem que ficar pedindo. E foi o que aconteceu, irmãos. Eu fui batizado com o Espírito Santo, não foi na igreja que eu congregava, tá? Eu era cooperador de uma igreja, e não foi nessa igreja, foi numa igreja, eu congregava numa igreja chamada Adonai. Não era uma igreja ruim, muito pelo contrário, uma igreja que o pastor era um homem de Deus, né? Mas não foi lá, não foi naquele lugar. Eu fui visitar a igreja de um parente meu, né, de um primo meu, e lá eu senti a presença do Espírito Santo de uma forma diferente, e eu comecei a falar línguas, fui batizado com o Espírito Santo. E dali, querido, depois de ser batizado com o Espírito Santo, é que tem que ter uma transformação maior. Porque a pessoa fala, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, e ela começa a falar em língua, se não tem mudança, ela não foi batizada com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ele vai te trazer poder, ele vai te trazer mais autoridade. A partir dali, meu irmão, eu comecei a ser mais usado por Deus na palavra. Eu comecei a ser mais usado por Deus no ensino. Eu comecei a ter mais visões. Então precisa ter alguma coisa a mais em você. Eu fico abismado que às vezes as pessoas são arrebatadas, né? Arrebatadas assim, acabam caindo no espírito, eles falam arrebatados. E não tem mudança. Às vezes as pessoas são batizadas com o Espírito Santo e não tem mudança. Não, o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, ele vai trazer mudança para você. Mudança. Por exemplo, Pedro, quando ele foi batizado com o Espírito Santo, ele pregou e ganhou 3.000 almas para Cristo. Pedro ganhou 3.000 almas e foi diferente, ele ganhou poder, ele ganhou mais autoridade. E a partir do momento que eu fui batizado com o Espírito Santo também, eu senti que eu ganhei poder, eu senti que eu ganhei mais autoridade. Pastor, o senhor ganhou mais de 3.000 almas? Eu não sei, irmãos, eu tenho vários vídeos pregados aqui nas redes sociais, eu tenho várias mensagens ministradas na igreja, em que muitas delas as pessoas se convertiam, eu tenho muitas mensagens pregadas no meu dia a dia, então para mim é difícil saber quantas almas que eu ganhei para Cristo, né? Mas eu sei que eu ganhei, então assim, para você ser batizado com o Espírito Santo, precisa ter uma mudança, sabe? Precisa ter, não é só o falar em línguas, sabe? Eu acho muito estranho essas pessoas que dizem ser batizados com o Espírito Santo, falam em línguas na igreja, mas você não vê mudança. Você não vê mudança. Então, o falar em línguas, que é o batismo com o Espírito Santo, ele é acompanhado de outras coisas.
ele é acompanhado de poder, de autoridade, de dons espirituais. Porque o falar em línguas é um dom espiritual, é um dos 9 dons. Então ele é acompanhado de dons espirituais, a pessoa recebe dons. Então quando a pessoa não recebe dons e não tem mudança de nada na vida dela, é espiritual, a gente tem que começar a pensar se realmente ela foi batizada com o Espírito Santo ou não, ou foi apenas uma emoção, entende? Então ele sempre vem com alguma coisa, ele sempre vem, não é só falar em línguas, tem que ser acompanhado de alguma coisa, precisa haver mudança, precisa haver uma transformação espiritual na vida da pessoa, tá bom? Busque o falar em línguas, busque receber o batismo com o Espírito Santo, é muito importante para o cristão. Pastor, eu não recebi ainda, quer dizer então que eu não tenho o Espírito Santo? Não, você tem o Espírito Santo sim. A partir do momento que você aceitou a Cristo, você já foi selado pelo Espírito Santo. Você já foi selado pelo Espírito, você já é de Deus, você já tem o Espírito Santo em você. O batismo com o Espírito Santo é o batismo que vai te dar dons espirituais, poder e mais autoridade. Mas o Espírito Santo de Deus, ele já está em você. Tá bom, querido? Busca em nome de Jesus. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva aqui no nosso canal. E às 19 horas temos oração da noite para você, tá bom? Eu te aguardo lá. Um grande abraço.